Saudações alvinegras, meu nome é Socinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Bom, hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro, e nós estamos aqui para o nosso vídeo pós-jogo. O nosso vídeo pós-jogo. Infelizmente, o Botafogo conseguiu a façanha de empatar com o Santos no estádio Newton Santos por 2-2. Você acompanhando nossos vídeos, você vai ver nossa linha de raciocínio. Você vai ver tudo que nós comentamos sobre o Botafogo, né? A nossa escalação, como nós gostaríamos que o Botafogo fosse a campo. E como eu sempre falo, cara, esquece esse negócio de provável escalação, dá a sua escalação. Porque eu falo, cara, quando dá a sua escalação, ninguém acerta. E ninguém acertou, nem eu acertei. Mas eu não dou a provável escalação, eu dou a minha escalação. Então, você vê, eu coloquei que o Botafogo entraria com o Léo Link, Vitinho, o Gabriel Silva, o Alexander Barbosa e o Cuiabano, né? O Newton e o Marlon Freitas, o Santi Rodrigues, o Savarino, o Tuco Correia e lá na frente o Cris Ramos. O que ele fez? Ele pegou, improvisou o Newton de zagueiro, lógico, sem o Newton como volante, ele botou o Danilo de volante, que para nós foi uma grata surpresa, né? O retorno do Danilo foi muito bom, ele jogou muito bem, pelo menos enquanto esteve em campo, jogou bem, né? Jogou muito bem, jogou bem. E lá no ataque ele colocou o Jefinho. Ele colocou Santi Rodrigues, colocou Tuco Correia e colocou Jefinho. E lá na frente, sim, o Cris Ramos. Então, o Botafogo entrou em campo dessa forma. E saímos até na frente. 22 segundos saiu o gol. 22 segundos. Uma jogada do Botafogo. O Jefinho dá um toque magistral. Uma excelente assistência. E o Tuco Correia vai e tira do goleiro com muita categoria. E eu falava, e você deve acompanhar, por isso eu falo, se você acompanha, você vai ver a nossa linha de raciocínio. Há quanto tempo eu faço a minha escalação, a escalação do canal, e nessa escalação do canal tem o Tuco Correia como um jogador do 11 inicial. Eu sempre estou falando, cara, temos que jogar com o Tuco Correia pelo lado esquerdo, já que não temos o Montoro. Para quê? Para termos superioridade numérica no meio-campo. Precisamos de superioridade numérica no meio-campo. Então, sempre estou falando isso. Então, perdemos o Tuco Correia, temos que ter alguém. Perdemos o Montoro, aliás. Perdemos o Montoro, que é um meia, que é um ponta construtor, né? Que é um ponta construtor, é um meia, mas que joga pela ponta, ocupa bem aquele espaço do lado esquerdo do campo. Então eu falava, cara, o ideal é isso. Depois você entra com o Jefinho, depois você tem opções para você mudar. Né? Você tem opções para você mudar. Você não pode entrar de um jeito e na hora que você for mudar, você não ter mais as peças que possam causar surpresa ao adversário. Né? O objetivo de você fazer aquele, como eu falo, o gerenciamento do elenco é que você tenha peças para você surpreender o adversário. Você não pode ter peças para continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque se você está sendo dominado, você vai continuar sendo dominado. Então você tem que sempre surpreender o adversário. Não tem mistério, cara, não tem mágica no futebol. Né? Lógico que eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que o treinador, não, mas é a minha observação. Eu me dou o direito de fazer esse tipo de análise. Então, tirando esse momento em que o Jefinho, aos 22 segundos,
ele dá essa assistência e o Tuco Corrêa finaliza a gol, começou ali uma superioridade do Santos. Você deve ter reparado, se você viu o jogo, a quantidade de bolas cruzadas pelo Santos dentro da nossa área. Dentro da nossa área. O Santos deve ter feito ali, eu não sei, o scout, o Santos deve ter feito ali pelo menos uns 15 cruzamentos dentro da área do Botafogo. E num desses cruzamentos, inclusive, saiu o gol de empate. Saiu o gol de empate do Santos. Né? Uma bola que foi cruzada. O Newton, com pouca, assim, experiência, não vou dizer, mas com pouco jeito de jogar ali na zaga, ele não atacou a bola. Ele esperou a bola chegar para cruzar. Na hora que ele tenta cortar a bola, tá o jogador do Santos chegando em cima. A bola bate no jogador do Santos e entra. Que era o lateral, hein? Era o lateral, o ala, né? Porque o Santos veio com 3 zagueiros e logo passou a jogar com os 2 alas bem avançados, porque sofreu o gol aos 22 segundos. Avançou os 2 alas, aí o que aconteceu? Ganhou superioridade numérica no meio campo. Por quê? Porque o Jefinho não tem essa qualidade. O Jefinho não tem essa qualidade. O Jefinho jogou muito bem, inclusive. Jogou muito bem, mas perdemos a capacidade de termos superioridade numérica no meio campo. E aí ficamos sendo ali fustigados pela linha ofensiva do Santos. O tal de Barreal, o próprio Rolheiser, os 2 alas, né? Aí você bota ali 2 alas e tinha um Barreal, o Rolheiser e tinha mais um lá, um jogador. Para você ver, o Santos entrou com o Guilherme no banco. O Guilherme, que é um dos principais, joga. Tinha o. É isso mesmo. Então, entrou com o Guilherme no banco. Para poder entrar com 5 no meio-campo. Para jogar com 5 no meio-campo. Então, o Santos entrou no 3-5-2. Ora, era até 3-6-1. 3-6-1, porque o centroavante lá, o tal de Lautaro, ele até recuava um pouco. Então nós perdemos essa superioridade. Foi essa superioridade que levou o Santos a machucar o Botafogo. Quando eu digo machucar, o Botafogo começou a ficar cansado. Então, quando chegou no segundo tempo, e aí no final do primeiro tempo ainda o Corrêa fez 2-1, né? Com um golaço também, outra assistência do Jefinho. Um golaço do Tuco Corrêa, e eu falava sobre esse jogador, cara, o Tuco Corrêa, assim como o treinador, precisam de ser avaliados, terem essa avaliação até o final da temporada. Né? Por quê? Cara, não é possível, esse jogador foi da seleção argentina, era jogador da seleção argentina, era jogador da Inter de Milão, ele jogou em grandes clubes da Europa, não é possível que esse cara seja tão ruim assim. Então, realmente, mas é um jogador sem muita intensidade, que não oferece muita intensidade. E, portanto, o Botafogo perdeu um pouco a sua capacidade de disputar bolas no meio-campo. Né? O meio-campo do Santos acabou, no todo, sendo superior ao do Botafogo. Tanto que chegou ao empate numa jogada de linha de fundo, um drible que o Vitinho levou, mas o Vitinho, ele deu o carrinho do Vitinho, ele foi muito próximo ao jogador. Ele deveria dar um carrinho mais lateral para apenas tentar bloquear o cruzamento. Não, ele deu muito próximo entre o bloqueio e o desarme. Entendeu? O carrinho do Vitinho, a marcação do Vitinho, foi entre o bloqueio e o desarme. E quando o jogador deu o drible para dentro, sofreu o pênalti. Essa mesma jogada aconteceu do lado também do Botafogo. Quando o Danilo vai à linha de fundo, ameaça o cruzamento, o jogador do Santos dá um carrinho, mas esse carrinho é lateral, e o Danilo corta para dentro e, na minha opinião, tinha que fazer assistência.
ele preferiu fazer o gol e o goleiro do Santos, que agarrou muita bola, defendeu. Bom, então, mas aonde foi onde eu acho o clímax do jogo? O clímax do jogo, cara, é o que eu falo, o técnico não ganha jogo, mas perde. Nesse caso não perdeu, mas empatou. Cara, o técnico do Botafogo, ele não tem, não vou dizer assim, ele é ruim, mas ele não tem expressão de técnico. Ele não tem expressão de técnico. Eu lembro que teve uma hora que a bola parou por um jogador lá qualquer machucado, acho que foi o goleiro. Cara, 3 jogadores ou 4 jogadores do Santos estavam lá conversando com o Vojvoda. O Vojvoda chamou os jogadores, foram lá beber aquela manhã mentirosa e ficaram ali conversando com o Vojvoda. No Botafogo não acontece isso. No Botafogo não acontece isso. Nem nos momentos de cooling break, né, que foi aquela parada para refrescar, né, por conta do calor, né, aquela parada técnica, ali o técnico ficava andando ali por trás ali do jogador, chegava próximo. Não, cara, junta, você é o principal, junta todo mundo, chama atenção, bota pressão em cima dos jogadores, você tá ali para isso. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, o Ancelotti, ele não tem esse perfil. Ele pode ter um perfil de excelente treinador, mas eu lembro ainda aquilo que eu vi e eu já pensava desse jeito e depois me deu certeza, me deu convicção quando eu vi a entrevista do Vanderlei Luxemburgo no canal da ESPN, quando ele falou, cara, todo time tem um DNA. E se o treinador não entender o DNA do clube e jogar em cima daquele DNA, ele não vai ser bem, ele não vai se sair bem. Então, o Ancelotti, dizem que ele tem excelentes treinamentos, dizem que ele tem muita capacidade de transmissão, mas ele não tem o DNA. Isso não tem nada a ver com formação técnica, metodologia de jogo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem a ver com DNA. Você deve lembrar o Papai Joel. Não estou dizendo aqui que eu quero o Papai Joel, né? O Papai Joel ele conseguia entender o DNA de cada clube, tanto que ele foi campeão nos 4 clubes do Rio de Janeiro. Ele foi campeão no Botafogo, foi campeão no Vasco, foi campeão no Fluminense, foi campeão no Flamengo. Papai Joel. Né? Então é isso, é entender o DNA do time. Por exemplo, o Arthur Jorge, ele tinha o mesmo DNA do Luiz Castro. Do Luiz Castro. Só que o Luiz Castro entrou em formação. Né? O Luiz Castro construiu do zero. O Arthur Jorge não construiu do zero, mas o Luiz Castro construiu do zero e tinha o mesmo DNA. Né? Aquele de ficar no campo. Não, cara, não pode. O jogador do Botafogo. Olha, cara, eu sou botafoguense há muito tempo. O Botafogo é um time covarde. O Botafogo é um time covarde. O DNA do Botafogo é de um time covarde. Então, se você tiver um DNA de um treinador songamonga, abraço, cara. Os jogadores recuam instintivamente. Não sei por que isso acontece, mas isso é a verdade. Se você observa os jogos do Botafogo, isso é a verdade. Faz 1-0, o Botafogo começa logo a ser dominado. Começa a ser dominado. Parece que eles tomam uma injeção de covardia. Aí o time adversário... Quando você tem um timaço, que era o caso de 60, 68, 69, 51, 52, né, 61, 62. Cara, você pegava o time, quando você botava uma bola pro Garrincha, você fazia 2, 3, 4. Aí tudo bem, era um tipo, era um perfil de jogador, né? Mas o perfil do Botafogo é um perfil covarde. Então, se você tiver aquele técnico que não gesticula, que não chama,
como o Abel Ferreira, como o Felipe Luiz, você vai sucumbir, cara. Você não vai alcançar o seu objetivo, né? Eu não estou falando isso, cara, eu não estou tirando nada da minha cabeça. Como eu falei, eu já pensava assim, realmente. Mas quando eu vi o Vanderlei Luxemburgo no canal da ESPN, ele falando sobre o DNA de cada time, imagina o Flamengo, cara, jogando recuado. Deu para você entender? Imagina o Flamengo jogando na retranca. Você vai entender isso? Imagina o Corinthians jogando na retranca. Imagina o Atlético Mineiro jogando na retranca. O Cruzeiro jogando na retranca. Você não vai ver, cara. Você não vai ver. Esses times são times de pressão, de alta pressão. Tem que ter pressão. Tu tá entendendo? Tu bota tua panela de pressão em campo, aí tu vai lá e abaixa o fogo? Tu abaixa o fogo quando tua comida tá cozinhando em panela de pressão? Não, meu irmão. Tu tem que fazer lá até pegar a pressão e manter a pressão. Não é assim que você faz o cozimento de uma rabada? Eu adoro rabado. Ah, meu Deus. Então é isso, cara. É o DNA do treinador. Não vai dar certo. Eu já botei ali vários nomes ali, né? Esqueci do nome de Sérgio Conceição, do Pedro Martins. São treinadores que eu vejo que são mais enérgicos, né? Mais enérgico. E o treinador também não pode ter essa questão de ser pai de jogador. A primeira coisa que o Arthur Jorge falou numa entrevista é o seguinte, cara, eu não sou pai de jogador, eu sou treinador. Não sou pai de jogador. Estou aqui para fazer amizade com o treinador, com o jogador. Quero nada disso. Quero que o jogador jogue, obedeça às minhas determinações. E se não obedecer, eu tiro. E enquanto não fizer, eu vou ficar em cima dele até ele entender que precisa fazer aquilo ali. E aí ele construiu o time, construiu o modelo de jogo e todo mundo entrou. Porque começa a dar resultado. Começa a dar resultado. Todo time tem que começar pelo treinador, cara. O treinador é o principal do time. O treinador faz com que jogadores medíocres passem a ser jogadores de destaque. É simples assim. É simples assim. Então, cara, a minha análise é essa. Eu não quero que ele seja retirado agora. Faz a análise, mas o DNA não serve. Para o próximo ano temos que ter um outro treinador. O DNA dele não serve. Pode ser maravilhoso. Cara, a não ser que você tenha um time, como eu falei, né? Aquele time que eu expus lá atrás, né? Vou repetir. Donnarumma, Hakimi, né? O Delight, o Cubarsi, o Gabriel, esse Gabriel Magalhães. Aí lá na esquerda tu tem o Nuno Mendes, ou tu tem o Cucurella, né? Aí lá na ponta direita tu tem o Lamine Yamal, tu tem o Bukayo Saka, né? Aí começa a ficar bom o time. Aí centroavante tu tem o Haaland, né? Tu tem o Harry Kane, concorda? Aí fica bom, né? Aí tudo bem, aí deixa lá, porque, cara, com um time desse é impossível o cara não dar certo. Aí tu tem o Pedri ali no camisa 10, né? Ou tu tem o De Bruyne, né? Aí tu tem ali um time, ou tu tem o Odegaard, o teu volante construtor ali, aquele que ajuda na marcação, o Declan Rice ali na cabeça de área, né? Ou então o Frank de Jong, aí tu tem time, né? Ou Valverde, Camavinga, aí tu tem time. Aí deixa lá o Ancelotinho, né? Porque os jogadores ali vão produzir, né? Por conta da excelente qualidade que eles têm. Agora, fora isso, cara, não dá. Não dá. Não adianta, porque não dá. Vai ter que trocar. Não estou falando isso como uma obrigação do clube. Estou falando isso como uma análise. Não tem o DNA do Botafogo. Não tem o DNA que o Botafogo precisa para jogar. Ok? Bom, eu vou terminar aqui, mas eu quero falar que amanhã eu vou falar sobre um jogador que eu quero agora passar a observar ele. Eu vi ele jogando no jogo Corinthians e Vitória. Chama-se Dudu, é um volante. Ele é volante, primeiro ou segundo volante.
que ele joga. Cara, um jogador forte, canhoto. O porte físico dele é o porte do Jean Lucas, aquele do Bahia. Ele tem o mesmo, cara, chega o short, a perna não cabe no short dele. Pô, eu vi ele fazer umas duas arrastadas ali no jogo Vitória e Corinthians. Não sei porque ele não é titular, mas eu gostei muito desse jogador, hein? Poderia ser um jogador útil ao Botafogo. Eu já tô até com ele aqui guardado aqui no telefone, mas agora não tenho como parar porque eu gravo pelo telefone, então não tenho como colocar. Mas amanhã eu vou colocar aqui assim, vou falar um pouquinho sobre esse jogador. Mas é isso aí, um grande abraço, saudações alvinegras.